Fala, tropa! Quer um pizzão desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó. E vral! Eu ia perguntar pra você sobre isso. Fluminense, cara, tem uma parada diferente. Você foi moleque de Xerém. Que, cara, o cara sobe pra jogar. Por que isso acontece no Flu, assim? Outros clubes, às vezes, demora. O cara... Não, no Fluminense aparece o maluco jogando, já titular é um abraço, assim. É meio isso, né? A nossa base é muito boa. A base do Fluminense é muito boa. Tem um trabalho de scout no Brasil inteiro. Eles vão pegando muitos jogadores lá. E realmente... E o jogador brasileiro, eu acho que, diferente dos outros países, a gente... Com 16, 17 anos, a gente meio que já tá pronto, porque o que a gente pega no profissional também, a gente já passa isso na base, a gente joga já clássicos, a gente joga esses campeonatos que são transmitidos, então a gente já consegue vivenciar um pouco disso, dessa pressão, dessa cobrança. E pra você jogar em grandes clubes no Brasil, como Flamengo, Fluminense, Corinthians, Santos, você passa por uma peneira tão grande, você passa por um amadurecimento ali, de estar todo dia você tendo que lutar pelo seu espaço, e peneira atrás de peneira. É muita gente querendo aquele espaço. Muita gente, cara. Você pega... E por isso os caras com um Hendrick, os caras com 16, 17 anos são homens já, os caras são formados mentalmente, né? Estão preparados para aquilo ali, porque eles já passaram como uma cebola, por várias camadas já desde muito cedo. O processo é muito grande. E... Você com às vezes 8, 9 anos de idade, você tá decidindo a sua profissão. Coisa que eu fui fazer na faculdade quase, né? Assim. Sim. É basicamente isso, assim. E olha quanto... E isso... Pô, atrasado, cara. Esse dia minha é com 15. E poderia ser muito melhor ainda, cara. Esse garimpo, olha a quantidade de talentos que a gente desperdiça. Sim. Porque eu tava falando... Foi agora num congresso, eu falei sobre isso. O Brasil tem 220 milhões de habitantes e a gente pega seleções que o país tem 9 milhões, 3 milhões. O Uruguai... E os caras batem de frente. Como batem de frente se a gente tem 200 vezes mais pessoas, mais talentos? A gente precisa garimpar melhor ainda, cara. É pra gente ser uma superpotência do futebol com essa matéria-prima que a gente tem. São talentos são desperdiçados, porque como é que tu faz pro cara do norte, do nordeste, se eles não estão aqui no grande centro, né? Que tá todo mundo olhando pra cá. É difícil, mano. A internet ajudou um pouco. Agora precisa também de um trabalho de massificação. Porque a internet... Hoje em dia, o garoto do sertão, o garoto do lá pra dentro, ele consegue, se alguém ajudar também, porque se o menino for muito humilde, não vai ter como filmar, né? Mas alguém mostra o menino. Aconteceu isso nos anos pra cá, no Flamengo, no Vasco. O André, por exemplo, é uma cidade... O pessoal viu na internet. O André é do interior da Bahia, cidadezinha, acho que 5 mil habitantes, assim, bem lugarejo, assim, ele falou pra gente. Tem que ir atrás, de fato, espalhar olheiros e botar Eu concordo com você. Hoje é ainda uma parada assim, a base no Brasil, e eu não sei se você concorda, hoje tá mecanizado demais, não tá, não? Tipo, mecanizando o cara, assim. Já estão dando informações táticas, acho que muito cedo, né, cara? E aí a gente vai ficar igual... Porque a diferença do brasileiro é isso, né? Improviso. É o improviso. A gente saía na frente disso. Eu acho que você pode passar um pouco dessas informações, mas que pra gente não perder esse nosso diferente comparado com eles. Eu acho que deveria cada vez... E o Diniz, ele é diferente. A gente tá voltando a falar do Diniz, vamos reclamar de novo. O Diniz, ele é o cara que ele faz isso com a gente, né? Ele treina o improviso. Exatamente. O teu processo na base do Flu, tu foi acompanhado mais de professor acadêmico ou ex-jogador? Mais com o acadêmico, que é o Marcelo Veiga. Hoje ele é o diretor lá da base do Fluminense. Ele foi meu treinador por muitas categorias. E foi importantíssimo, eu acho que na minha e de muitos jogadores que subiram ali perto da minha geração, né? Ele é um cara muito bom, um cara que ele consegue enxergar esse lado humano também, muito bacana. E o Fluminense já é uma referência na base. E eu passei 18 anos da minha vida no Fluminense, então eu passei por todas as etapas do Fluminense, cara. Chegou quantos anos lá, mano? Cara, eu cheguei com 7 anos, eu acho. Quando eu cheguei, não tinha minha categoria no Fluminense. Então eu passei no teste dos 2 anos mais velhos do que eu. Isso pra cidade é uma diferença muito grande. Então, e o que o Fluminense fez? Cara, esse garoto tem talento, fica aqui com a gente. No próximo ano vão criar sua categoria. E fica aqui. Eles viram um talento ali e pegaram, né? E aí me federaram e eu passei por todas as categorias do Fluminense. Caramba, mano. E graças ao Fluminense também, na base, a gente fazia viagens, né, internacionais, cara. Se não é hoje, talvez, um clube de futebol, um garoto do subúrbio do Rio de Janeiro, ou o André, que vem do interior do Nordeste. Vai ter um contato, né, com outras culturas. Vai ter um contato, cara. Pô, isso é muito importante. Porque muitos desses jogadores, talvez 2, 3 se tornaram profissionais. Mas deu oportunidade de muitos garotos conhecerem outra cultura também, ver o mundo de forma diferente. Um trabalho muito bacana que é feito.
Pô, isso é maneiro de falar. Tu foi pra... Lembra aí alguns países ou umas paradas... O Fluminense, cara, eu fui pra maneiras. Holanda, eu fui pro Texas. Na base? Isso na base, cara. Eu fui pra Holanda, pra Amsterdã, acho que 2 vezes na base. Eu fui pra Dallas com o Fluminense. E teve viagem pra Alemanha, pra Itália, isso tudo com o Fluminense. Cara, Antes de muito ser maneiro. profissional, né? Antes de ser profissional. E, por exemplo, a gente, por 2 vezes, na Holanda e em Dallas, uma das vezes, era bacana que famílias se inscrevem no campeonato, vai ter a competição, as famílias se inscrevem pra receber os jogadores em casa. Então a gente não ficava em hotéis, a gente ficava... Cada 2 jogadores ficavam em casa de família, porque essas famílias tinham crianças na casa dela e queria que essas crianças tivessem contato com pessoas de outra cultura, de um esporte. Caramba, olha que Mano, legal, isso foi muito enriquecedor, cara. Nos Estados... E aí você chega lá sem falar o inglês, aí você tem que se virar. E aí essas famílias que levavam os jogadores pro jogo. Ao invés da gente ficar no hotel, a gente ficava com essa família e conhecendo a cultura. né? Cara, que experiência. Bacana pros dois, né? Lógico. Quando uma família troca, de né? Dallas vai ter esse contato com um cara do Rio de Janeiro, com outro do interior de Manaus, e vai assim, cara. Foi uma troca muito bacana. Cara, Foda isso é isso. bacana, que são processos assim que a galera não tem muita conhecimento, noção. né? E é verdade, a molecada na base. Clube estruturado, como é o Fluminense na base, lá em Xerém. Teve o projeto Samorim, né? Tu foi no Sim, Samorim, não sim. foi? Pô, e um projeto que, acabou não dando certo. Deu certo enquanto existiu, mas no papel muito interessante, cara. De pegar esse jogador que sai ali da base. Tinha que e estourar a profissional. idade? Não, né? Por exemplo, eu tava saindo da MLS e fui pra lá. E aí eu encontro o Evanilson lá, que hoje tá no Porto, é um grande amigo, que tá ali, tava naquele limbo que sai dos juniores e não consegue estar no profissional. Pô, olha só. E tem um talento, cara, e tá numa vitrine, tá na Europa, então pode ter a chance de jogar uma Europa League, uma Conference League. É bom pra todo mundo, porque às vezes o Evanilson não vai servir pro treinador que tá no profissional do Fluminense, mas vai servir pro treinador lá da Eslováquia, cara, pro campeonato europeu, pela genética, pelo tipo dele. Isso foi muito bacana, foi uma vitrine, foi também enriquecedor culturalmente, mas era uma ideia muito bacana do Fluminense. Vendeu o nome dele no leste europeu de uma forma muito Ficou legal. uma temporada? Fiquei 1 temporada. Eu acho que foi 1 temporada, eu acho. Pra quem não acompanha o Fluminense de perto, esse Fluminense tem um projeto, fazer um time na Eslováquia. Flu Samorim, Flu né? Samorim. Isso mesmo. E mandou alguns jogadores que estavam ali nessa interseção entre juniores e profissional, ou já virou profissional e não estava sendo tão aproveitado, e mandou pra lá. E, pô, interessantíssimo você falar com um desses caras, é o Evanilson que tá voando, né? Sim, agora, cara. assim. O cara tava no limbo, assim, foi pra Eslováquia. Centroavante do Porto. Só isso, né? Assim. E talvez só ele pode dizer o quanto essa experiência não foi importante pra ele, né? Lógico. Foi uma primeira experiência num campeonato na Europa, num leste que é completamente diferente de onde a gente tá agora. Portugal, a gente jogava com jogadores, tinha uma equipe que tinham 3 jogadores mais de 2 metros de altura, cara. Isso é... Os caras eram... Com 3 caras. 3 caras. E um deles foi o artilheiro do campeonato, que era um cara muito técnico e um cara um gigante. E quando é que no Brasil a gente vai ter o contato com esse estilo de jogo? Um jogo de muita força, Moleque, de imposição né? física. Aham. E o Evanilson, com 18 anos, pegava e trombava com os caras de 2 metros de altura. Cara, foi uma experiência Exato. muito bacana. Tanto de viver ali, de jogar esse campeonato, com um campeonato diferente de tudo. Pô, sensacional, cara. Maneiro demais.